E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vou trazer uma lista de top 10 melhores cartas do Yu-Gi-Oh! Antes de realmente entrar na lista, eu quero fazer algumas ressalvas. Primeiro de tudo, essa lista ela sempre vai ser interpretativa, a melhor lista de top 10 coisas. Então ela faz parte da minha interpretação do jogo, como eu compreendo o jogo. E óbvio que às vezes você fica na dúvida qual carta é melhor que a outra, porque isso é muito situacional o jogo. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que, dependendo da situação, cada carta pode ser melhor do que a outra, dependendo da função que ela pretende fazer. Então, não quero que você tome isso como uma verdade absoluta, mas quero que você tente ver e analisar a minha linha de raciocínio aqui quando eu trago essas cartas para o jogo. Outra coisa, eu vou tentar pelo menos deixar a maioria dos floodgates fora dessa lista, porque senão provavelmente essa lista estaria cheia de floodgates. Vou trazer apenas uma floodgate, que na verdade ela é um monstro, e também essa lista vai ser focada mais no Master Duels do que qualquer outro formato. Mas, óbvio que o formato do Master Duels, essa top 10 list, ela também vem muito do meu conhecimento sobre outros formatos de jogo, como o TCG e o OCG. Enfim, então bora lá. Antes de começar o vídeo, na verdade, deixa o canal, quer dizer, antes de começar o vídeo, na verdade, deixa o like, joinha, essas coisas todas. Deixa nos comentários também o que você achou da sua lista, da minha lista, e deixa a sua lista também se quiser, coisa do tipo, eu agradeço demais. Enfim, me segue nas redes sociais também, e bora lá. Enfim, número 10, a gente vai começar aqui com duas cartas. Duas cartas não, mais de duas cartas, mas juntando dois tipos de cartas diferentes. Que eu vou trazer as cartas que são do tipo Kaiju e também a carta Handtrap Nibiru. Elas funcionam de jeitos diferentes, mas elas têm quase que uma função parecida. Na verdade é o seguinte, as cartas do tipo Kaiju, quando eu falo das cartas do tipo Kaiju, eu me refiro a todos os Kaijus, o Lava Golem e o High Sphere Mode. Essas cartas, o intuito delas é quando o seu oponente já terminou o campo, já terminou o seu board, você vai lá, no seu turno, você lida desse board, lidando muitas vezes com monstros que podem até ser inafetados por efeitos. Então, esses Kaijus, eles são extremamente bons e eu coloco eles em número 10, porque eles são exatamente cartas que vão funcionar em qualquer deck. Isso é uma coisa importante também. Nessa lista eu vou tentar focar em cartas que podem estar em qualquer deck, porque eu poderia estar trazendo aqui nessa lista a Super Poly, mas eu não vou trazer a Super Poly, exatamente porque não é para qualquer deck que ela funciona, depende muito dos targets que você pode trazer do extra deck. Então eu vou tentar deixar essa lista também num jeito, uma lista mais genérica, assim. Quase qualquer deck pode utilizar essas cartas. Enfim, dependendo de como se constrói o seu deck. E o Kaiju, no caso, qualquer deck pode utilizar. Eles entram em qualquer deck, acho que todos os atributos necessários, assim, se você precisar também combar os atributos com o seu deck, ou precisar jogar contra algum deck específico que tiver no meta. Por exemplo, quando a gente jogou contra a Barrier Statue do Vento, né, no formato do Trigger Grade, o Kaiju do Vento ele começou a aparecer. Exatamente, ele não era o mais comum é o Gameciel, o de água, porém o de vento começou a ver gameplay exatamente para lidar com essa barreira, né, porque o Gameciel não pode ser jogado em cima da barreira. Mas os Kaijus eles são muito bons para lidar com esses decks que já foram construídos do seu adversário, que já foram feitos, e eles conseguem entrar em qualquer deck, eles conseguem, tipo, até monstros que são inafetados por tudo, os Kaijus são a arma perfeita para isso. Já o Nibiru, ele entra de uma forma diferente nesse número 10 também que eu vou colocar. O Nibiru, ele entra, em vez de você lidar com um campo que já tenha sido feito do seu adversário, o intuito dele é impedir que o campo seja formado, que o campo invencível seja formado. Às vezes, na verdade, fazer a melhor combinação dessas duas cartas seria um Kaiju e um Nibiru na mão. Quando seu oponente começa a combar, você vai lá, Nibiru, pum. Seu oponente vai conseguir, talvez dependendo do deck, se o deck dele for bom, ele vai conseguir recuperar e colocar pelo menos uma ameaça no campo. Volta para você dá Kaiju nessa última ameaça, e depois você pode jogar ao redor desse campo dele, desse campo poderoso que ele poderia ter feito, que ele acabou não fazendo e tudo mais. Então, vou colocar aqui no meu top 10, número 10, Kaijus, cartas do tipo Kaijus, né, que tributam os adversários para serem invocados, e o Nibiru, que também tributa monstros no campo, só que eles são intuitos diferentes. Um impede com que seu oponente invoque monstros, e o outro é quando o seu oponente já invocou monstros, você lida com eles.
Agora vamos para o número 9. Número 9, vou colocar aqui também duas cartas que são Ash Blossom e Impermanence. Aqui também eu posso colocar Draw Unlock Board. São 3 Head Straps muito poderosas nos jogos e que, na minha visão, elas vão ser sempre jogáveis para sempre. Elas vão ser cartas que vão ser relevantes pro resto da vida do Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque todo deck precisa puxar cartas, precisa buscar cartas. Então, Ash Blossom e o Draw Unlock Board entra aí em funções diferentes. O Draw, ele deixa seu oponente fazer o primeiro search e depois impede que ele faça o search. Então o Draw, ele é muito bom contra decks e contra metas que o seu adversário precisa de mais de uma busca para poder jogar. A Ash, no outro caso, ela é boa porque ela impede a busca. Então, ela é diferente. Ela funciona no sentido de quando o seu oponente precisa fazer uma busca para poder jogar, você consegue impedir essa busca e aí ele não joga. É um pouco diferente da função do Draw. Nesse caso, a Impermanence também pode fazer a mesma função. Digamos que você está jogando, por exemplo, contra um deck de Invoker, né? O deck de Invoked, o Draw Unlock Bird seria bem inútil contra ele, porque a partir do momento que você faz o Normal Summon do Alistair do Invoker, você faz a sua busca e se depois desse um Draw, tanto faz, você ainda consegue fazer seu Makeba. Agora, se você dá um Ash ou um Impermanence nesse Alistair e ele não tiver a Invocation na mão, ele não vai conseguir fazer o Makeba e não vai conseguir jogar. Então, são funções diferentes, o Draw Unlock Bird, Impermanence e a Ash, mas são cartas extremamente poderosas. A Impermanence também é muito legal, porque ela impede outros tipos de efeitos, qualquer tipo de efeito. E sem contar que ela tem um efeito quando ela está no campo, ela pode negar cartas mágicas e armadilhas e isso aumenta ainda mais o poderio dela. Então, número 9, vou colocar essas 3 cartas. No número 8, uma coisa aqui que a gente já pode reparar, que eu estou colocando bastante, são cartas que são boas para ir segundo, são cartas que são muito poderosas. E número 8, não tá errado, é Evenly Match. Evenly Match é uma carta insana, eu acredito que seja... Eu poderia também colocar aqui Lightning Storm, mas na minha opinião Evenly Match é superior a Lightning Storm. Porque ela não tarjeta e não destrói. Tudo bem que a circunstância que você tem que ativar ela no final da sua Battle Phase ou no final da Battle Phase do oponente, e você, de preferência, você não tem cartas no campo. Mas a Evelyn, ela é muito boa porque exatamente ela bane, o tipo de disrupção, o tipo de remoção mais poderosa do jogo, que é banir face down. Cartas que interagem com cartas banidas face down são muito raras, são cartas que... As únicas cartas que conseguem fazer isso são cartas que interagem com qualquer carta banida. Se uma carta fala que precisa pega um monstro luz banido, você não consegue porque ela tá face down. Ou vice-versa, pega um dragão que tá banido e adiciona na mão. Não pode porque ela tá face down. Então, se o adversário não tem esse conhecimento se você tá pegando realmente um dragão ou não, um luz ou não, então você não poderia ativar esses tipos de efeitos para recuperar esse tipo de cartas. Por isso que banir face down é o tipo de banimento mais poderoso do jogo. Tipo de emoção mais poderosa do jogo. E a Evenly Match entra perfeito nesse estado. Ela é uma carta extremamente poderosa para esse segundo. O problema dela é que às vezes ela pode ser negada. E talvez é aí que a gente entra em número 7. Número 7 eu vou colocar aqui 2 cartas também. Dark Ruler Noir e Forbidden Droplet. Por quê? Forbidden Droplet e Dark Ruler Noir, elas fazem uma função extremamente parecida. Não são iguais, mas são extremamente parecidas. As cartas mais poderosas e mais relevantes do Yu-Gi-Oh! Normalmente são os monstros. Por que os monstros? Porque eles têm... Embora as armadilhas elas tenham efeitos extremamente poderosos e muitas mágicas também, o jogo se resume em querer invocar monstros para poder destruir o seu adversário, tanto com o ataque, tanto com os efeitos deles, e tanto para combate. Normalmente quem faz essas funções são os monstros. E normalmente quando você está trabalhando, quem domina o jogo de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia são os decks combos, no geral, assim. Então normalmente esses decks combos querem terminar num campo insano de monstros, fazer uma construção de um campo imbatível, digamos assim. E uma carta que pode sempre combater esses decks são Dark Ruler Noir e Forbidden Droplet, porque elas vão neutralizar o campo do seu adversário, vão negar todos os seus monstros, pelo menos as ameaças, no caso da Dark Ruler, da Forbidden Droplet, e seu oponente não pode responder elas com efeitos dos monstros, ou seja, seu oponente não pode negar, que nem no caso da Evelyn, em que ela é extremamente poderosa, mas ela pode ser negada. Dark Ruler Noir e Forbidden Droplet, a princípio, não pode ser negada, a não ser em determinadas circunstâncias. Por exemplo, seu oponente, o que elas fazem é que seu oponente não pode responder com efeitos de monstros para elas, mas se seu oponente responder com uma armadilha, depois responder com efeito de monstro em cima delas,
isso pode acontecer, mas é um caso muito raro e difícil de acontecer, e nem todo jogador sabe disso. Então Forbidden Droplet e Darkroom Llanowar, elas são muito fortes exatamente porque elas quebram campos, elas quebram o campo do adversário. Tipo, enquanto o seu adversário tá no pacing lá de 8 mil, 10 bilhões por hora, tal, se você desse uma Forbidden Droplet, uma Darkroom Llanowar, esse pacing dele vai pro zero instantaneamente. E por isso que elas são extremamente poderosas, elas conseguem neutralizar quase qualquer adversário. Número 6, aqui eu vou falar de uma carta agora que... Assim, eu não sei se eu deveria ter colocado essa na lista, mas eu falei, cara, não tem como ficar de fora, porque ela ainda tá legal no Master Duels, mas eu acho que ela vai ser banida já já. Na próxima banlist talvez. Vamos ver, que a galera não tá tão abusando tanto dela quanto tava abusando no TCG e no CG. Mas, número 6, eu coloquei aqui True King of All Calamities. Essa carta é insana, é uma carta que não consegue ser afetada pela Droplet e pela Darkroom. Na verdade ela é afetada, mas qual que é a ideia? Existe uma coisa no Yu-Gi-Oh! Chamada Lingering Effects. Lingering Effect é um efeito que quando já foi ativado, já foi resolvido. Mesmo que você negue a carta, mesmo que você tire a carta do jogo e tudo mais, o efeito dela continua rolando até determinado momento que a carta falou que parou de acontecer. Outra carta que tem um Lingering Effect legal, por exemplo, é o Abyss Dweller. Outra carta que tem um Lingering Effect legal é a Called by the Grave. Por quê? Embora elas são efeitos meio que triggers, assim, que você tem que ativar, Lingering Effect é um termo de fã, eu diria, não é um termo oficial. Mas qual que é a ideia? Você ativa a Droplet, né? Quer dizer, você ativa Called by the Grave. Você nega o mouse adversário e vai negar aquilo lá pelo resto do turno. Então, se seu oponente não negou, pelo resto dos 2 turnos, se seu oponente não negou a Called by the Grave, mesmo que passe um monte de tempo, foi um monte de jogada, você tenta ativar de novo o efeito daquele monstro, você não vai poder, porque o efeito da Called by the Grave ainda tá rolando, e você não consegue mais negar, e é isso que a gente chama de Lingering Effect. No caso, o True King of All Calamities é a mesma coisa. True King, se ele não for negado na hora certa, se ele não for negado na hora da ativação dele, mesmo que você remova ele, mesmo que depois de um tempo você consiga, entre aspas, negar o efeito dele, o efeito já tá rolando. E ele é a única Floodgate que eu coloquei aqui nessa lista, exatamente porque ela é uma carta insana. Eu não queria colocar ele na lista, mas falei, cara, não tem como deixar ela de fora. Ela é uma carta insana que não deveria nem ter sido criada, na minha opinião. Então aqui a gente agora pode ir para pro número 5. O número 5 também é um outro Xyz, um Xyz extremamente poderoso e relevante para o meta. E eu fiquei na dúvida se eu colocava ele número 3, número 4, número 5. Você vai ver que as próximas 3 cartas, elas são muito boas e eu ficaria muito na dúvida na ordem que eu botei elas. Mas, número 5, eu coloquei Zeus, A.A. Zeus. Cara, essa é uma máquina de destruição total e qualquer deck pode usar ela. Se seu deck faz invocação Xyz, você tem que botar ela no deck. É basicamente isso. Essa carta ganha o jogo por si só. E muitas vezes você pode destacar um Zeus em cima de um Zeus em cima de um Zeus. E cara, é Zeus infinito. Então, cara, essa carta é muito poderosa. Manda todas as cartas do campo pro cemitério. É uma das formas de remoção mais poderosas do jogo também, porque ela não destrói e não tarjeta. Embora ela ainda tá mandando do cemitério, ela é muito, muito forte. Muito forte. Chega a ser insano quão forte essa carta é. E mesmo assim, é uma carta que é balanceada. Tipo, em alguns casos só, muito específicos, que essa vai ser uma carta que vai ser tão chata que deixa de ser balanceada. Mas, dependendo da situação, uma Impermanence consegue atrapalhar muito ela. Então, tipo, o seu oponente faz um Zeus, ele limpa o seu campo, sua vez, você tá com 3 cartas na mão, por causa do seu top deck, e aí uma das cartas lá é a Impermanence. Antes de você commeter o seu campo, você faz uma Impermanence nele, ele vai ser obrigado a ser negado, porque ele não vai ter como interagir com nada. Ou no máximo você faz uma Summon e depois você nega, ele vai ter que negar nessa hora, vai ter que ativar os Zeus nessa hora. E então, mesmo que ela pareça ser uma carta super desbalanceada, na verdade ela é uma carta que, mano, ela é muito poderosa, muito, muito poderosa, mas ao mesmo tempo não chega a ser uma carta roubada, que nem o True King. O True King é uma carta roubada, mas eu coloquei ele abaixo dos Zeus, porque são menos decks que conseguem fazer o True King, e eu acho também que ele vai ser banido já já. Mas enfim, número 5 eu coloquei Zeus. Número 4 também é uma carta muito genérica e que eu acho que vai ser banida já já. É uma carta que muita gente acredita que ela também nunca deveria ser impressa, que nem o True King of Calamities, mas ela funciona de jeito diferente. E essa carta também não é um Xyz. Você já adivinhou qual carta que é? Ela tem 2 setinhas para baixo. Essa carta, nada mais,
nada mesmo menos do que Predaplant Verte Anaconda. E por que Predaplant Verte Anaconda? Por que eu coloquei essa carta? Cara, ela é muito mais genérica do que o Ultra King e que o próprio Zeus. Ela só precisa de qualquer 2 monstros de efeito. E quem não joga com monstros de efeito hoje em dia? Tipo, 0,05% dos decks não usam monstros de efeito hoje em dia. Então qualquer um pode fazer essa carta e qualquer um pode abusar dela. Aqui no Master Duels a gente não tem, por exemplo, o Dragoon. Se a gente tivesse o Dragoon, aí ela seria muito mais apelona e ter sido abusada muito mais. Mas a gente tem o Destroy Fênix em força e já vai lançar as cartas Branded. Então, quanto mais carta fusão for lançada, mais roubada ela fica. E mesmo que não tivesse essas 3 targets, o Dragoon, a Branded e o Fênix, ela também pode trazer outras cartas bem legais, que não são óbvias, não são tão poderosas, mas cartas bem legais, como por exemplo o Rainbow News, que é um monstro de 4.500 de ataque, que é bem alto, e o Rainbow News consegue embaralhar ou cartas no campo, ou cartas no cemitério, é uma carta insana. O problema é que ele não é um Quick Effect, então ele vai menos jogável. Se ele fosse Quick Effect, ele ia ser insano, isso é inacreditável, mas enfim. E a Verte é isso, qualquer deck pode fazer ela faz qualquer deck automaticamente, dependendo das fusões que seu deck tem, que você quiser jogar, ela faz qualquer deck ser melhor por si só, já dá um upgrade nele, então ela chega a ser, de certa forma, até pouco saudável para o jogo. E também é pouco saudável para a Konami, questão de balanceamento, porque enquanto ela existir, a Konami não pode lançar qualquer carta com Fusion ou Polymerização no nome, porque a Verte sempre vai ser uma ameaça e qualquer deck poderá abusar dela, poderá abusar dessas cartas, mesmo que essas cartas não pertençam ao arquétipo que o cara tá jogando e tudo mais. Então a Verte eu coloquei aqui como número 4. Como número 3 eu coloquei a Máquina Perfeita de OTK. A Máquina Perfeita de OTK, que é nada mais, nada menos, também é um link, que nada mais, nada menos do que o Access Code Stalker. É a Máquina Perfeita. Antes a gente tinha várias cartas para fazer OTK, mas nenhuma delas foram tão fortes e tão genéricas quanto o Access Code. O Access Code ele é legal porque basta você ter, sei lá, 3 espaços no extra deck aí para colocar 2 links e um Access Code, para você poder pelo menos destruir 2 cartas do seu oponente, pelo menos no mínimo destruir de 2 a 3 cartas do seu oponente, se você gastar o Access Code, de 2 a 3 cartas do seu oponente sem seu oponente conseguir responder, e sem contar que ele também vai ficar com um ataque muito alto. Então se você fizer seu combo, finalizar com o Access Code, provavelmente você vai ter letal, provavelmente você vai ganhar aquele jogo. O Access Code é a máquina de finalização de jogo, é basicamente isso. E o legal também é que ele comba muito com cartas que são muito utilizadas já no próprio jogo, que são o Nightmare Phoenix, o Nightmare Unicorn e também a Masquerena, ou também o Hawk Fibrax. Então são cartas que são tipo, muitos decks usam e vale a pena você usar em quase qualquer deck, essas 4 cartas que eu comentei, de 2 pelo menos delas assim. E aí você pode finalizar com o Access Code e ele vai ganhar ataque e vai poder usar essas cartas como material para poder destruir carta do oponente. Então Access Code aqui eu deixei como número 3. Agora eu queria fazer menções honrosas. Para menções honrosas eu vou colocar algumas cartas que eu já comentei aqui nesta lista. Eu vou colocar como, antes de a gente ir para o número 2, porque a partir daqui as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Entre número 2 e número 1 eu coloquei algumas cartas um pouco diferentes do que você viu até agora no vídeo. Enfim, então como menções honrosas eu vou colocar, primeiro de tudo, Call by the Grave. Call by the Grave é uma carta extremamente poderosa, uma das melhores cartas do Yu-Gi-Oh! Disparado. Só não coloquei ela na lista porque eu quis trazer algumas outras cartas para essa lista, e talvez o True King of All Calamities roubou o espaço dela, talvez assim. Mas eu queria deixar Call by the Grave e também Crossal Designator nessa menção honrosa, indo pro nível 2, porque são cartas muito boas, elas conseguem negar quase qualquer carta e são meio que o go-to se você quer alguma carta que está faltando no seu deck para impedir hand trap, para ajudar você a combar, se está precisando combar e seu oponente está sempre te atrapalhando. Essas 2 cartas são extremamente relevantes para isso. Também queria deixar 3 links aqui, 4 links com menções honrosas, que eu já comentei aqui agora na parte do Access Code, que são os Nightmare Unicorn, Nightmare Phoenix. São cartas que vão poder lidar com o seu campo do oponente, são fáceis de fazer, um é Link 2, um é Link 3, facinho de fazer, qualquer deck consegue fazer elas. Também a gente tem a IP Masquerena. A IP Masquerena ela ajuda nesses combos, por exemplo, do próprio Unicorn, você poder responder
Seu oponente dá um spin numa carta do monstro dele na hora que você precisar. E são cartas fáceis de fazer também. Se você tiver 3 monstros no campo e você não tiver como finalizar seu campo, o que você faz? Sempre você vai fazer isso. Você vai para Masquerena, passar turno do oponente. Quando ele fizer alguma jogada que pode atrapalhar Masquerena, volta o unicórnio, volta uma carta dele pro deck. Enfim, aquela ameaça que poderia surgir ali. Então são comissões honrosas que eu queria deixar. E o último é o Hawk Fibers, que é uma carta insana. Também, na minha opinião, é uma das cartas que talvez não deveria ter sido lançada do jeito que ela foi lançada. É uma carta tipo que aumenta o power ceiling de qualquer deck e faz com que qualquer deck consiga abusar de Titânios. Se seu deck, por exemplo, usa Ash Blossom, você nem precisa ter seu deck focado em Thunder, mas se você tem Ash Blossom, você faz o normal, você tem um monstro no campo já, seu oponente negou e tal, seu Special Summon, enfim, terminou com o monstro no campo. Você pode fazer Normal Summon Ash Blossom mais o bicho que você tem, Hawk Fibers vai trazer outra Ash Blossom, e aí você já tem material para Link 3. Enfim, você pode ir viajar com o combo de Hawk Fibers. E ele é basicamente bem parecido com o Vertanaconda. Provavelmente eu tinha até colocado ele do lado da Vertanaconda no número 4. Mas, enfim, essas são minhas menções honrosas. E agora a gente vai para o número 2. Enfim, antes de ir para o número 2, vamos deixar claro o que é muito importante no jogo de Yu-Gi-Oh! Um jogo que não tem mana. E eu sempre costumo falar isso, e jogadores experientes também sempre costumam falar isso. Qual que é a coisa mais importante no jogo de Yu-Gi-Oh? Qual que é? Vantagem de carta. Vantagem de carta é a coisa mais importante do Yu-Gi-Oh! Então no número 2 eu vou colocar aqui as pots. As pots, várias pots diferentes, a mais clássica é a pot da ganância que está banida. Então, as cartas pots ou qualquer carta assim que pode fazer você puxar carta e tudo mais, eu vou colocar em número 2. Elas são cartas que vão diminuir o tamanho do seu deck, ou seja, você vai ter um que a gente chama de Virtual Card Advantage, vantagem de carta virtual, e também vai conseguir, não exatamente Virtual Card Advantage, mas um pseudo Virtual Card Advantage. Enfim, eu posso explicar isso melhor outro dia, esse tema, se você não entende muito bem o que eu quero dizer com essa nomenclatura. Mas além de diminuir o seu deck, você também vai puxar vantagem de carta, então você vai ter uma +1, o que é extremamente relevante para o jogo de Yu-Gi-Oh! Se seu oponente tem 5 cartas, você tem 6 cartas, e vocês todos gastarem suas cartas, você ficou com uma carta, você ganhou, porque você tem uma carta a mais do seu oponente. E por isso que vantagem de carta é uma coisa muito importante de Yu-Gi-Oh! E por isso que o jogo de Yu-Gi-Oh! É muitas vezes balanceado nisso. Então, número 2, não tem segredo. Eu vou colocar aqui as cartas pots e cartas que podem fazer você puxar a carta e ter vantagem de carta. Resumindo, é basicamente isso, não tem segredo. E número 1, agora sim, combando com o último vídeo que eu lancei, a carta mais poderosa do jogo de Yu-Gi-Oh! É uma Hand Trap. É uma Hand Trap, você já imaginou qual que é, né? Espero que já tenha. Porque essa carta nada mais nada menos do que Maxi. Maxi é a carta mais poderosa do jogo. Pra mim e ponto final. Por quê? Porque como eu te falei, no jogo de Yu-Gi-Oh! A vantagem de carta mais importante que tem. E se você repara na minha lista também, as cartas que são mais poderosas aqui são cartas que precisam fazer Special Summon delas mesmas para poder entrar no jogo. E o Maxi interage com essas duas coisas, counterando essas duas coisas. Quando seu oponente fizer Special Summon de um monstro, você vai lá e puxa uma carta. Basicamente isso. Então, para seu oponente conseguir finalizar, se ele quer finalizar num campo de Vertanaconda VP, ele vai precisar pelo menos fazer 3 Special Summons. De 3 a 4 Special Summons. Se o oponente quiser fazer um Truking of Calamities, ele vai precisar de uns 6 Special Summons. Se ele quiser fazer um Zeus, no mínimo uns 3 a 4 Special Summons. Até aí, se você ativar o Maxi na hora certa, vai puxar 4 cartas. E o Maxi é interessante também, que ele vai conseguir te deixar puxar outras Hand Traps, que eu comentei aqui também nesse vídeo. Ela vai te ajudar a achar as pots, ela pode te ajudar a achar a Eevee, pode te ajudar a achar a Droplet, a Dark Londamore, os Kaijus, o Nibiru, a Ash, a Impermanence, o Draw, qualquer carta que você quiser. Quem vai te ajudar a achar isso é o Maxi. E por isso que o Maxi é insana. Ele countera as duas melhores mecânicas e as mais importantes mecânicas do jogo, que são Special Summon e puxar cartas. Então, Maxi, número 1, melhor carta do jogo, disparado. E é isso, espero que você tenha gostado da minha lista. Deixa nos comentários sua lista se quiser. Se inscreve nas redes sociais, deixa no canal e tudo mais. Espero que você tenha gostado do meu novo estúdio também. Eu comentei um pouco sobre ele no último vídeo. Chegou o sofazinho aqui, ó. Pá. Confortável pra caramba. E é isso, e já esse mês aqui, dia 23 de junho de 2022, vai lançar o meu primeiro álbum profissional também. Tudo foi feito por mim, tudo
composto por mim, mixagem, masterização e até os vídeos, os clipes também. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e deixa sua listinha aí. Depois eu falo mais sobre o meu álbum e tudo mais desses projetos.